Em 7 de novembro de 1917, os bolcheviques comunistas tomaram a capital do Império Russo. O governo que eles estavam derrubando era fraco e instável e não conseguiu oferecer muita resistência. Mesmo assim, os comunistas ainda estavam longe de controlar toda a Rússia. Naquele dia, eles apenas tomaram a capital. Naquele momento, eles tinham pouco poder no interior e pouco apoio da população russa. Poucos dias depois, houve eleição nacional e os comunistas obtiveram só 23% dos votos. Como você pode ver, o público russo não estava encantado com eles. 3 anos depois, o cenário mudou completamente. Nesse estágio, os comunistas já haviam eliminado a oposição principal e caminhavam para o controle total da Rússia. Conquistar o poder total exigiria vencer uma guerra civil brutal que mataria milhões. Os comunistas lutaram em várias frentes contra muitas facções. A oposição que enfrentavam era apoiada por potências estrangeiras como Grã-Bretanha e Estados Unidos. E ainda assim, apesar de tudo isso, os comunistas ainda conseguiram vencer. A pergunta do vídeo de hoje é: como eles conseguiram? Como esse grupo impopular conseguiu superar todos os seus desafios para se tornar o governante indiscutível da Rússia? A vitória deles era certa ou os comunistas poderiam perder? Neste vídeo respondo essas perguntas. Mas primeiro, vamos fazer uma visão geral da história, a história da Guerra Civil Russa. No fim dos anos 1800, a Rússia era uma das nações mais poderosas, com grande população e território. No entanto, o país enfrentava grandes problemas, sendo o principal sua menor desenvolvimento em relação às outras nações da época. Grã-Bretanha e Alemanha avançavam rápido na industrialização, usando novas tecnologias para aumentar produtividade e riqueza. Na Rússia, a adoção de novas tecnologias era lenta, e a maioria da população ainda era formada por camponeses, usando técnicas agrícolas antigas. Em 1894, o czar morreu de repente e seu jovem e inexperiente filho, Nicolau II, assumiu o trono. Nicolau sabia da grandeza do que o esperava após a morte do pai. Perguntou à família: "O que vou fazer? O que será de mim e de vocês? Com a Rússia? Eu não estou pronto para ser czar. Eu nunca quis me tornar um." No final das contas, Nicolau não teve escolha. Agora ele era o czar do Império Russo. Quando Nicolau assumiu o poder, a maioria dos países europeus caminhava para a democracia e reduzia o poder monárquico. No entanto, desde o início de seu reinado, Nicolau era extremamente hostil à ideia de qualquer forma de governo democrático. Foi decidido que a Rússia seguiria como monarquia absoluta. Ele declarou: "Vou dedicar todas as minhas forças para manter, para o bem de toda a nação, o princípio da autocracia absoluta." Muitos russos odiavam o regime czarista e desejavam um país mais liberal e democrático. As pessoas estavam revoltadas com a desigualdade extrema. A maioria da população mal tinha o suficiente para comer, enquanto os mais ricos da sociedade levavam vidas de incrível extravagância e luxo. Esse ressentimento acabou transbordando em protestos em massa. Em 1905, começou como uma greve dos operários do aço, mas rapidamente escalou e em poucas semanas a capital estava paralisada. Dezenas de milhares de manifestantes marcharam até o Palácio de Inverno para entregar ao czar uma petição por melhores condições de trabalho e mais direitos políticos. A situação saiu do controle e tropas em pânico mataram centenas de manifestantes a tiros. O massacre, chamado Domingo Sangrento, desencadeou uma revolução no Império Russo, levando os trabalhadores a entrarem em greve. As pessoas queriam limitar os poderes do czar e criar uma constituição, mas isso contrariava tudo o que Nicolai defendia. Na verdade, apenas no ano anterior ele havia declarado: "Nunca aceitarei governo representativo, pois acredito ser prejudicial ao povo que Deus me confiou." Para Nicolau, os acontecimentos fugiam do controle. Greves paravam o país e a violência política era desenfreada. Em outubro, o czar foi obrigado a aceitar certas exigências do povo.
ele foi obrigado a publicar o Manifesto de Outubro, uma constituição que dava direitos civis e permitia partidos políticos. Mais importante, ele criou um parlamento. Nicolau resistiu amargamente a ser forçado a aceitar o documento, dizendo que se sentia envergonhado por trair sua dinastia. O povo, por sua vez, ficou em êxtase. Houve grandes manifestações em apoio à Constituição e as greves cessaram rapidamente. Em maio do ano seguinte, a Constituição foi ratificada e o primeiro parlamento inaugurado. Porém, Nicolai não gostava de dividir o poder com o novo parlamento e limitou sua influência ao máximo. O próximo grande evento foi o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. A Rússia teve desempenho muito ruim na guerra, perdendo em 2 anos grande parte do território e muitos homens em seu próprio país. A economia foi muito afetada, causando inflação e aumento da pobreza. Isso resultou em outro levante em março de 1917. Assim como na revolução anterior, tudo começou com greves, que rapidamente saíram do controle. Nicolai inicialmente ignorou a situação. O chefe do parlamento, Rodzianko, enviou-lhe um telegrama informando que a situação é grave. A capital vive anarquia, o governo está paralisado e o transporte e abastecimento de alimentos e combustível foram totalmente interrompidos. O descontentamento geral está crescendo. Não pode haver demora. Qualquer procrastinação equivale à morte. Você esperaria que Nicolai respondesse indo imediatamente para a capital para tentar acalmar a situação. Em vez disso, ele respondeu dissolvendo o parlamento e chamando Rodzianko de gordo. Ele disse: "Mais uma vez, o gordo do Rodzianko me mandou umas besteiras que nem vou responder." Nos dias seguintes, os protestos aumentaram até centenas de milhares irem às ruas. Manifestantes exibiam cartazes com a frase "Abaixo o czar." As tropas receberam ordens para reprimir a agitação, mas recusaram e se uniram aos manifestantes. O governo perdeu o controle da capital. Gradualmente, os conselheiros mais próximos do czar começaram a perceber isso. A única maneira de restaurar a ordem era Nicolau abdicar. Eles o pressionaram a abdicar e ele o fez em 15 de março de 1917. No entanto, a abdicação de Nicolau não trouxe a estabilidade desesperadamente necessária para a Rússia. Na verdade, isso levou ao caos e à anarquia. No lugar do antigo regime tsarista, 2 governos rivais surgiriam para comandar o país. O primeiro, chamado Governo Provisório, era o oficial da Rússia. Em teoria, o governo provisório era simplesmente um órgão temporário que governaria o país até que uma nova constituição pudesse ser elaborada. No entanto, havia um segundo governo que competia pelo poder com o governo provisório, o Soviete de Petrogrado. Mais tarde explico melhor os sovietes, mas por agora eram basicamente conselhos de trabalhadores. Nos anos anteriores, eles surgiram em centenas de cidades e vilarejos por toda a Rússia. O Soviete de Petrogrado era basicamente o conselho da cidade, e por ser a capital, tinha grande poder. O governo provisório e o Soviete de Petrogrado disputavam o poder, tornando a situação muito instável. Para tornar as coisas ainda mais caóticas, a Rússia ainda estava envolvida na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Mesmo com toda a instabilidade política que estava acontecendo, o governo provisório queria continuar lutando na guerra e chegou a ordenar uma ofensiva. Em julho de 17, a ofensiva foi um desastre, com centenas de milhares de mortos, levando à completa desintegração do exército russo. Em outubro de 1917, o Soviete de Petrogrado já havia vencido a disputa de poder contra o governo provisório. Agora, o Soviete de Petrogrado era, em teoria, um parlamento, uma instituição democrática. Durante a maior parte de 1917, ele era composto por vários partidos diferentes que discordavam e debatiam entre si. Em outubro de 1917, o Soviete de Petrogrado já estava controlado apenas pelos bolcheviques. Os bolcheviques eram comunistas, eles eram totalmente comprometidos com as ideias de Marx, a ponto de obsessão. O líder deles era Vladimir Lenin, extremamente radical.
Lenin queria uma revolução violenta que derrubasse a estrutura de poder existente e permitisse a ele implementar sua ideia de uma utopia comunista. Agora, em março, quando o Soviete de Petrogrado foi criado, os bolcheviques eram apenas uma pequena parte do parlamento. Porém, ao longo do ano, seu poder aumentou e, em outubro, já controlavam totalmente o Soviete. Agora, o único desafio ao poder deles eram os últimos remanescentes do governo provisório. Lenin queria o poder total, então decidiu derrubar o governo provisório em um golpe. No dia 7 de novembro, o golpe aconteceu. Milhares de tropas bolcheviques ocuparam prédios do governo em Petrogrado e enfrentaram pouca resistência nos dias seguintes. A tomada de Petrogrado se repetiu por toda a Rússia. Os bolcheviques tinham filiais em todas as cidades da Rússia, e nessas cidades eles tentaram usar a violência para tomar o poder. Eles tiveram grande sucesso e, rapidamente, quase todas as principais cidades da Rússia ficaram sob controle bolchevique. Sim, houve oposição ao golpe repentino e violento com revoltas em toda a Rússia. A mais importante foi no sul, perto do Cáucaso. Diversos oficiais rejeitaram o novo governo comunista e criaram o exército voluntário para combatê-lo. No entanto, o exército voluntário era muito pequeno. As pessoas locais não estavam interessadas em entrar na luta e, por isso, o exército tinha apenas alguns milhares de homens. Nos meses seguintes, o exército voluntário lutou para se estabelecer na região e quase não sobreviveu. Dito isso, ali perto, na Ucrânia, outra força mais poderosa estava prestes a entrar na guerra contra os comunistas: os cossacos. Os cossacos, povo seminômade da Ucrânia e do Cáucaso, eram conhecidos como guerreiros temidos e por seu estilo de vida único. Muitos cossacos buscavam independência da Rússia e passaram a lutar contra os comunistas, formando um exército que logo chegou a 40 mil homens. O exército cossaco e o exército voluntário estavam muito próximos, então o ideal seria unirem forças para lutar juntos contra os comunistas. No entanto, seus líderes não se gostavam, o que dificultaria o trabalho conjunto. Os dois líderes se reuniram em maio, mas não chegaram a um acordo sobre o próximo objetivo. Ao final, o exército voluntário atacou Yekaterinodar ao sul e o cossaco foi ao norte contra Tsaretsin. Essa incapacidade de cooperar era comum às forças anticomunistas e foi seu maior problema na guerra. Enquanto tudo isso acontecia, algo extremamente importante estava acontecendo no leste: a rebelião da Legião Tcheca, formada por cerca de 40 mil homens da Tchecoslováquia, um dos vários pequenos estados sob domínio do Império Austro-Húngaro. Enquanto a Rússia lutava na Primeira Guerra Mundial, a Legião Tcheca combatia ao lado russo contra o Império Austro-Húngaro. Eles queriam o colapso do Império Austro-Húngaro para que a Tchecoslováquia virasse um estado independente. Na verdade, quem colapsou foi a Rússia, deixando a Legião Tcheca sem como lutar contra a Áustria-Hungria. No entanto, eles queriam continuar lutando, então decidiram que iriam viajar para a França, onde poderiam continuar lutando. O plano era dar a volta ao mundo, ir ao extremo leste da Rússia, depois aos Estados Unidos e voltar à França. Para atravessar a Rússia, eles tinham que passar por áreas dos bolcheviques e precisavam de permissão deles. No início, os bolcheviques permitiram que a Legião Tcheca fosse para a Sibéria, mas as relações entre eles eram muito tensas. Ambos desconfiavam um do outro e temiam que o acordo fosse quebrado. Quando a Legião Tcheca chegou à cidade de Chelyabinsk, os bolcheviques exigiram que eles fossem desarmados, e isso fez com que a Legião Tcheca se revoltasse. Eles controlaram Chelyabinsk e usaram a ferrovia para capturar outras cidades no leste da Rússia. Os comunistas rapidamente perderam o controle de quase todo o leste da Rússia e enfrentavam grandes dificuldades no sul. No fim de 1918, anticomunistas já haviam tomado grande parte do Cáucaso e do sul da Ucrânia. 1919 provavelmente se tornou o ano mais importante da guerra. Em abril, os bolcheviques avançaram no leste e conquistaram várias cidades. A perda dessas cidades custou aos anticomunistas as poucas fábricas que eles tinham.
No entanto, no sul, eles estavam tendo algum sucesso. Em junho, os anticomunistas tomaram Tsaritsin e Kharkov. Após esse sucesso, o comandante anticomunista focou Moscou, avançou bem e, em outubro, tomou Oriol. As forças anticomunistas estavam a 300 quilômetros de Moscou. A vitória parecia certa, mas os anticomunistas avançaram rápido demais e estavam sobrecarregados, sem conseguir consolidar as conquistas. As linhas de suprimento estavam vulneráveis e os bolcheviques recuperaram grande parte do território com um contra-ataque. Em outubro de 1919, surgiu uma nova frente na guerra, liderada pelo novo comandante Nikolai Yudenich. Yudenich, ex-oficial do exército russo, defendeu criar uma frente nos Balcãs ao início da Guerra Civil. Em outubro de 1919, ele teria seu desejo realizado. Uma força anticomunista com tanques britânicos invadiu a Rússia e alcançou os arredores de Petrogrado. No entanto, Yudenich não destruiu a ferrovia para Moscou, permitindo que os comunistas enviassem reforços. Os comunistas repeliram o ataque e, em um mês, as forças de Yudenich retornaram à Estônia. No leste, os anticomunistas estavam perdendo muito território. Em novembro, os bolcheviques estavam a uma distância de ataque da sua capital, Omsk. Eles tinham cerca de 100 mil homens, enquanto os anticomunistas tinham apenas cerca de 50 mil. A confusão entre a liderança tornou a defesa da capital ineficaz, levando à sua queda para os comunistas. No dia 14 de novembro, 30 mil soldados foram feitos prisioneiros. Com a perda de Omsk, as forças anticomunistas no leste desmoronaram. Seu líder supremo renunciou e depois foi executado. No sul, os anticomunistas também perdiam terreno. Em dezembro, perderam quase toda a Ucrânia. Em janeiro, Tsaritsin e Rostov caíram. Foram então forçados a evacuar para a Crimeia, uma das últimas áreas sob seu controle. Eles passariam os próximos meses tentando sair da Crimeia e conquistar território na Ucrânia continental. Isso se mostraria infrutífero. Eles foram dominados pelos comunistas e, em novembro, evacuaram para Istambul. Com isso, os comunistas derrotaram sua principal oposição e, mais ou menos, venceram a Guerra Civil Russa. Enfrentaram rebeliões, mas conseguiram suprimi-las com total poder sobre a Rússia. Eles iniciaram a utopia comunista, custando a vida de milhões. Foi isso que aconteceu. Mesmo lutando em várias frentes contra um inimigo apoiado pela Grã-Bretanha e Estados Unidos, os bolcheviques comunistas venceram a Guerra Civil Russa. Agora, a pergunta do vídeo: por que venceram tão bem? Para abordar essa questão, quero dividir a Guerra Civil em duas fases. A primeira fase começa logo após os bolcheviques tomarem a capital em novembro de 1917. Quero enfatizar que, nessas primeiras semanas, os bolcheviques foram muito bem-sucedidos. Eles controlaram quase todas as principais cidades e estabeleceram uma grande base de poder. Esse início da guerra foi crucial, pois definiu o rumo do conflito. Vou explicar por que os bolcheviques tiveram tanto sucesso no início e depois falar sobre a segunda fase da guerra, mostrando como ela se desenvolveu a partir daí. Antes de tomarem Moscou, os bolcheviques não controlavam nenhum território russo formalmente. Depois, executaram o golpe. Em 7 de novembro de 1917, apenas um mês depois, os bolcheviques já controlavam todo este território. Em 2 meses, eles controlavam todo este território. Tenho certeza de que você concorda. Foram 2 meses incrivelmente bem-sucedidos para eles. Eles foram de nenhum poder oficial a controlar grande parte da Rússia. A pergunta, então, é: como diabos eles conseguiram fazer isso tão bem? A forma como aconteceu foi realmente bastante única e incomum. Agora, na maioria das guerras, ambos os lados têm uma base de poder e, a partir dessa base, expandem sua área de controle e, por fim, tomam o território do outro lado. Um exemplo é a Guerra Civil Americana, que foi uma luta entre Norte e Sul. Os dois lados tinham áreas de controle bem definidas e, para vencer,
precisariam invadir o território inimigo. O início da Guerra Civil Russa foi bem diferente disso. O que aconteceu foi que os bolcheviques conseguiram realizar golpes individuais simultaneamente em várias cidades diferentes ao mesmo tempo. Cada cidade teve seu próprio mini-golpe, dando aos bolcheviques o controle de várias cidades ao mesmo tempo. Assim que eles assumiram o controle dessas cidades isoladas, eles então conseguiram se espalhar pelo interior ao redor e, por fim, unir suas áreas de controle, formando assim uma grande área contínua. Primeiro vou explicar como eles assumiram o controle das cidades e como esses golpes ocorreram, para depois mostrar como fizeram isso. Cidades variam bastante. Em algumas, os comunistas assumiram o controle facilmente, sem precisar lutar. Um bom exemplo disso é, na verdade, a capital, Petrogrado. Houve pouquíssima resistência em Petrogrado. Os bolcheviques conseguiram tomá-la com facilidade. Isso ocorreu porque eles já controlavam a cidade há semanas. Essencialmente, o golpe de 7 de novembro foi apenas oficializar o que já existia na prática. Agora, os bolcheviques já tinham poder de fato em Petrogrado porque controlavam o soviete local. Agora, acho que vale a pena entrar rapidamente em mais detalhes sobre o que exatamente significa a palavra soviete. Soviete se traduz literalmente como conselho, e é exatamente isso que eles eram. Eles surgiram décadas antes para os trabalhadores organizarem greves e buscarem melhores condições de trabalho. Eles eram essencialmente parlamentos locais para a classe trabalhadora e soldados. Em 1917 já existiam cerca de 1.000 sovietes em toda a Rússia, presentes em todas as cidades e vilarejos. Os sovietes não integravam o governo oficial e, teoricamente, não tinham poder real. Em 1917, o vácuo de poder na Rússia era tão grande que os sovietes só ganhavam mais influência. Em novembro, eles praticamente dominavam o país, sendo o soviete mais relevante o de Petrogrado. O soviete de Petrogrado controlava efetivamente a cidade, e só isso já o tornava praticamente o órgão mais poderoso do país. Como os bolcheviques tomaram o controle do soviete de Petrogrado? Durante quase todo 1917, o soviete de Petrogrado reunia vários partidos, como mencheviques e socialistas revolucionários. Durante a maior parte do ano, os bolcheviques eram minoria. Em agosto, numa eleição, obtiveram só cerca de 1/3 dos votos. Tudo mudou em 8 de outubro, quando outra eleição ocorreu e os bolcheviques obtiveram maioria. Esse foi um grande avanço no poder deles, pois passaram a controlar o soviete de Petrogrado, mas ainda não dominaram toda a cidade. Aquele maldito governo provisório ainda circulava por aí. O governo provisório tinha pouco poder, mas oficialmente ainda era o governo da Rússia. Os bolcheviques queriam derrubar o governo provisório e estavam dispostos a usar a violência. Por isso precisavam preparar o terreno. Primeiro, com o controle do Soviet de Petrogrado, eles conseguiram forçar a criação do que chamaram de Comitê Militar Revolucionário. Disseram que era para proteger a capital de uma possível contra-revolução de leais ao czar. O comitê servia apenas para os bolcheviques controlarem totalmente as tropas da cidade. Ao controlarem as tropas, eliminariam qualquer oposição. De 3 a 6 de novembro, o comitê controlou a guarnição da cidade e ordenou a ocupação de infraestruturas como estações ferroviárias, escritórios de telégrafo e pontes. Por fim, em 6 de novembro à noite, com tudo pronto, os bolcheviques agiram. Soldados leais neutralizaram as forças restantes do governo provisório e capturaram o Palácio de Inverno. Assim anunciaram a queda oficial do governo provisório. Como você pode ver, Petrogrado foi capturada de forma fácil e rápida, quase sem violência. Isso aconteceu simplesmente porque os bolcheviques já controlavam efetivamente Petrogrado. O golpe foi realmente apenas oficializar o que já existia na realidade naquele momento. A captura de Petrogrado foi essencialmente o gatilho para que todos os outros comunistas em toda a Rússia tentassem realizar golpes em suas cidades,
frequentemente nessas outras cidades. Assim que os comunistas locais souberam da captura de Petrogrado, eles imediatamente tentaram replicar isso onde estavam. A facilidade com que essas cidades caíram para os comunistas variou. Algumas foram tão fáceis para os bolcheviques quanto Petrogrado. Um exemplo é Tsaritsyn, que depois virou Stalingrado e hoje é Volgogrado. Stalingrado era uma das principais cidades russas na época. Era um porto essencial no Volga, com grande força industrial e milhares de soldados. Na verdade, muita da comida que alimentava Moscou e Petrogrado passava por Tsaritsyn. Controlar a cidade era crucial para qualquer um que quisesse manter o poder na Rússia. Os bolcheviques estavam, é claro, cientes disso, e por isso vinham tentando aumentar sua influência na cidade o máximo possível. Ao longo de 1917, o processo se parecia muito com o que aconteceu em Petrogrado. Tsaritsyn, como Petrogrado e outras cidades russas, tinha um soviete, permitindo que os bolcheviques fossem eleitos no soviete de Tsaritsyn. Sob controle do soviete, criaram outra instituição para comandar a guarnição da cidade. Em outubro, os bolcheviques já tinham controle total de Tsaritsyn, e isso significava que, quando Petrogrado caiu, eles conseguiram facilmente realizar seu próprio golpe. Em toda a Rússia, ao menos 5 grandes cidades também foram facilmente tomadas pelos bolcheviques, com pouca resistência. Nem todas as cidades na Rússia caíram facilmente. Em alguns lugares, os bolcheviques precisaram lutar pelo controle. Um exemplo disso ocorreu em Voronezh, uma cidade do sul, em 7 de novembro. Quando Petrogrado foi capturada, em Voronezh, os bolcheviques não controlavam totalmente a cidade. Eles não conseguiram maioria no soviete de Voronezh. Na verdade, membros de outros partidos, como os socialistas revolucionários, ainda ocupavam muitos assentos. Quando souberam da tomada de Petrogrado pelos bolcheviques, o parlamento da cidade jurou lealdade ao governo provisório recém-deposto. Por 5 dias, a situação permaneceu assim, com Voronezh rejeitando oficialmente o novo governo bolchevique em Petrogrado. Os bolcheviques em Voronezh decidiram usar a violência para tomar o controle da cidade. Felizmente, já contavam com um regimento do exército com 2.000 soldados que os apoiavam. Em 12 de novembro, 5 dias após a captura de Petrogrado, os bolcheviques em Voronezh realizaram seu golpe. Como em outros lugares, ocuparam pontos estratégicos como o correio e o escritório do telégrafo. Eles prenderam o comandante da guarnição da cidade, que era contra eles. Houve breve troca de tiros, com mortos e feridos. No fim, os bolcheviques tomaram o quartel-general e a resistência acabou. O mesmo ocorreu em Tashkent, atual Uzbequistão, e em Voronezh. Quando Petrogrado foi capturada, os bolcheviques ainda não tinham tanto poder em Tashkent. Eles já haviam tentado organizar um golpe 2 meses antes, mas fracassaram e os líderes bolcheviques foram presos. A prisão desses líderes gerou protestos em massa e acabou fortalecendo os bolcheviques. As autoridades da cidade tiveram que libertar os líderes bolcheviques. Em novembro, com notícias da queda de Petrogrado, bolcheviques e Tashkent voltaram a pegar em armas contra o governo local. Combates começaram na cidade, mas líderes bolcheviques optaram por usar astúcia para tentar derrubar o governo em vez de lutar. Bolcheviques abordaram as forças do governo com bandeira branca e negociaram uma trégua temporária, mas era apenas um ardil. Naquela noite, as forças bolcheviques atacaram a fortaleza de Tashkent, onde as últimas forças de oposição haviam se barricado. Eles conseguiram invadir a fortaleza e prender todos os oficiais superiores da oposição. Com isso, Tashkent ficou sob controle bolchevique. Outras cidades ofereceram pouca resistência, e isso era frequente. Provavelmente haveria apenas um dia de combate antes da rendição da oposição. Apesar disso, alguns locais tiveram combates intensos que duraram dias. O melhor exemplo é a cidade que se tornaria a capital, Moscou, onde os bolcheviques já controlavam o soviete local. Na verdade, eles já controlavam desde que venceram a eleição em setembro, mas tinham apenas cerca de 60 cadeiras. Em novembro,
após capturarem Petrogrado, os bolcheviques tentaram controlar Moscou, mas falharam. Eles tomaram locais importantes, como os escritórios do telégrafo, mas centenas de tropas opositoras controlaram o Kremlin. Nos dias seguintes, combates intensos danificaram alguns prédios no Kremlin por fogo de artilharia. Eventualmente, a oposição se rendeu e o Kremlin foi capturado. Nos dias seguintes, os bolcheviques tomaram os últimos prédios restantes, como a estação ferroviária e o quartel-general militar de Moscou. Moscou foi subjugada em cerca de 7 dias, com a morte de centenas de pessoas. Um último exemplo é Irkutsk, no leste da Rússia. Lá, o Soviet de Irkutsk era controlado pelos socialistas revolucionários, não pelos bolcheviques. Quando chegaram notícias da queda de Petrogrado, os bolcheviques em Irkutsk tentaram assumir o controle da cidade. Forçaram uma nova eleição do Soviet, alegando que o atual não refletia mais a vontade do povo. Nessa eleição conquistaram a maioria. A oposição não recuou e por semanas Irkutsk teve 2 governos disputando o poder. Em 17 de dezembro, 6 semanas após a queda de Petrogrado, a oposição em Irkutsk foi presa, desencadeando uma onda de violência na cidade. Irkutsk praticamente se tornou uma zona de guerra, com milhares de homens de ambos os lados lutando entre si. Houve centenas de vítimas e a cidade foi danificada pelo fogo de artilharia. Em janeiro de 1918, reforços bolcheviques chegaram e capturaram totalmente a cidade. Demorou 2 meses, mas Irkutsk enfim caiu nas mãos dos bolcheviques. Então aí estão vários exemplos diferentes de como diferentes cidades foram capturadas pelos bolcheviques. Espero que isso te dê uma ideia de como todos esses mini-golpes independentes realmente eram na prática. Vale mencionar que os bolcheviques não tiveram sucesso em todos os lugares, pois algumas cidades não foram capturadas. A principal é Kiev, capital da Ucrânia. Os bolcheviques tentaram capturá-la, mas falharam. No final, eles tiveram que estabelecer sua base na Ucrânia, em Kharkiv. Fracassos como o de Kiev foram exceções. No geral, os bolcheviques tomaram a maioria das cidades russas. Eles fizeram isso em um espaço de tempo muito curto e, normalmente, com resistência mínima. Isso pareceria indicar que os bolcheviques eram, na verdade, muito populares entre o público. Eles não encontraram muita resistência porque todos queriam que tomassem o poder. Isso definitivamente não é verdade. Sabemos disso porque ocorreu uma eleição nacional em novembro, poucos dias após os bolcheviques tomarem Petrogrado, para uma Assembleia Constituinte que elaboraria uma nova Constituição. Apesar da tomada violenta do poder pelos bolcheviques, a eleição ocorreu e os resultados não foram favoráveis a eles. Eles ficaram em segundo lugar com 23% dos votos, enquanto 38% foram para os socialistas revolucionários de Viktor Chernov. No geral, podemos ter bastante certeza de que os bolcheviques não eram extremamente populares na Rússia, o que levanta a questão de como eles conseguiram tomar o controle de todas aquelas cidades russas com tanta facilidade. Bem, uma grande parte do motivo é algo que você provavelmente já percebeu: o fato de que eles frequentemente controlavam o soviete de cada cidade. Nos meses anteriores, os bolcheviques se esforçaram para obter o máximo de poder nos sovietes. Quando novembro chegou e eles realizaram seus golpes, isso ajudou muito. Porém, não é a única coisa relevante. Eles também contavam com o apoio frequente da guarnição local. Inclusive, há estatísticas que comprovam isso. Há um minuto mencionei a eleição para a Assembleia Constituinte em novembro de 1917, na qual os bolcheviques receberam apenas 23% dos votos. Nessa eleição, eles tiveram mais de 80% dos votos nas guarnições de Moscou e Petrogrado. Os bolcheviques tinham apoio desproporcional entre militares, mas é difícil entender por que soldados os apoiavam tanto. Esses homens, traumatizados pela Primeira Guerra Mundial, não se incomodavam tanto com os apelos de Lenin por uma revolução violenta. A maioria se afastou dos bolcheviques por serem tão radicais.
Outro motivo pode ser que os bolcheviques focaram sua propaganda principalmente nos soldados. Anos antes, eles haviam criado o jornal Soldatskaya Pravda, que significa Verdade dos Soldados, e que era distribuído entre as tropas russas. Durante a Primeira Guerra Mundial, a publicação era fortemente anti-guerra, o que atraía soldados na linha de frente da Primeira Guerra Mundial. É compreensível que os bolcheviques tenham direcionado sua propaganda aos soldados, pois planejavam tomar o poder à força. É natural que buscassem o máximo apoio dos homens armados. Os socialistas revolucionários, maiores rivais dos bolcheviques, direcionaram sua propaganda aos camponeses. Assim, na eleição, eles obtiveram cerca de 38% dos votos, principalmente dos camponeses. Espero que isso mostre como os bolcheviques tomaram o controle das cidades. Mas ainda resta como eles conseguiram projetar poder e controlar o campo ao redor. Afinal, pode ser que essas cidades isoladas fossem mais fáceis para a oposição retomar. Elas estavam isoladas, então, em teoria, as forças anticomunistas poderiam cercá-las, sitiá-las e forçar sua rendição. Não foi isso que aconteceu. Os bolcheviques conseguiram se expandir para o interior e unir suas áreas de controle em uma grande área contínua. Então, como eles conseguiram fazer isso tão bem? Primeiro, deixe-me explicar como esse processo realmente aconteceu. Basicamente, um grupo de soldados bolcheviques, talvez apenas 30 ou até 200, partia de uma das cidades em um trem. A tarefa deles era simples: viajar por cidades e forçar autoridades locais a declarar apoio. Se o líder da cidade não aceitasse, era substituído ou morto. Onde havia um soviete, os bolcheviques forçavam nova eleição imediata e garantiam a vitória. Eles ficavam só 1 ou 2 dias em cada lugar antes de seguir para o próximo vilarejo, quase sempre sem muita resistência. Isso ocorria porque, como nas cidades, as guarnições dos vilarejos eram mais pró-bolcheviques que a população geral. Exceto pelas guarnições, não existia força organizada capaz de deter os bolcheviques. O governo provisório recém-deposto de Petrogrado sempre foi muito fraco, com poucos dispostos a lutar por ele. O exército russo, antes leal ao governo provisório, praticamente se desintegrou. Os próprios camponeses não apoiavam particularmente os bolcheviques, mas simplesmente não estavam em posição de resistir. Eles estavam desarmados e dispersos pela vasta Rússia. Isso tornava praticamente impossível para eles organizarem rapidamente qualquer forma de resistência. Espero que isso te mostre como foi a primeira fase da guerra. Explica como os bolcheviques passaram de nenhum controle a dominar todo o território em 2 meses. Mais do que tudo, foi porque a Rússia estava em completo caos e, portanto, não havia oposição real. Agora quero falar sobre como eles venceram a guerra a partir dali. Os bolcheviques estavam em ótima posição, mas o conflito ainda não tinha acabado. As forças anticomunistas se organizavam e preparavam uma grande contraofensiva. Foi uma luta feroz, com os bolcheviques enfrentando vários frontes. No entanto, eles acabaram derrotando os anticomunistas e conquistando o controle de toda a Rússia. Então, como conseguiram fazer isso? Bem, acho que agora seria um bom momento para falar sobre as forças anticomunistas contra as quais os bolcheviques estavam lutando, o que muitas vezes é chamado de os brancos. De longe, a coisa mais importante que você precisa saber sobre os brancos é que eles eram extremamente divididos e desunidos de várias maneiras, a ponto de até mesmo chamá-los por um único nome ser enganoso. Porque, na verdade, eles eram um monte de facções diferentes que não eram unidas por nada além do fato de que estavam lutando. Os bolcheviques, é por isso que eu costumo chamá-los de anticomunistas, porque isso realmente era a única coisa que eles tinham em comum. Eles mal cooperavam e não concordavam em nada. Em muitos casos, eles realmente se odiavam. Acredito que mesmo derrotando os bolcheviques, eles provavelmente brigariam entre si logo depois. A melhor forma de mostrar o quanto eram divididos é falar mais sobre alguns líderes anticomunistas.
Assim você percebe como eles eram e logo entende por que eram um time tão ruim. Eram menos que a soma de suas partes. Os principais líderes anticomunistas eram Anton Denikin, Alexander Kolchak e Pyotr Krasnov. Denikin foi ex-general do exército russo e lutou pela Rússia na Primeira Guerra Mundial. Ele lutou heroicamente e recebeu várias condecorações por bravura. Quando o czar caiu em março de 1917, Denikin ficou insatisfeito com o governo provisório e participou de um golpe fracassado contra ele. Por isso ele foi preso. No entanto, quando os bolcheviques tomaram Petrogrado em novembro, Denikin fugiu para o sul e formou o Exército Voluntário. Esse foi o primeiro grupo militar anticomunista relevante. Denikin rapidamente virou líder do Exército Voluntário e se destacou como um dos principais líderes anticomunistas da guerra. Denikin era um comandante com muitos defeitos, sendo um dos principais a afastar aliados em potencial. Denikin lutava contra os bolcheviques por acreditar no Império Russo. Seu lema era Rússia una e indivisível. O problema era que, para enfrentar os bolcheviques, Denikin precisava do apoio de várias minorias étnicas não russas. Ele atuava no sul, próximo à Ucrânia e Geórgia, onde exércitos e populações estavam dispostos a enfrentar os bolcheviques. No entanto, eles também queriam a independência da Rússia, e a decisão de Denikin de restaurar o antigo Império Russo era totalmente incompatível com isso. Por isso, Denikin perdeu aliados em potencial poderosos. O exemplo mais claro disso foi em agosto de 1919, quando a guerra parecia prestes a mudar. Denikin podia se aliar ao líder nacionalista ucraniano Semyon Pit-Lauria, que contava com um exército de cerca de 35 mil homens. Denikin recusou a aliança, pois, para ele, a Ucrânia não era uma nação independente. Ele afirmou que as forças de Pit-Lauria só lutariam se integrassem seu exército. Mesmo além dos seus problemas com as minorias étnicas, Denikin também não era confiável para os outros líderes anticomunistas. Um deles escreveu que Denikin era movido pela ambição, sede de poder e cercado de bajuladores desonestos. Ele só queria manter o poder, não salvar o país. Vou falar agora de outro líder dos brancos, Pyotr Krasnov. Agora, Krasnov era, para dizer o mínimo, uma figura e tanto em sua vida extremamente colorida. Primeiro, lutou pela Rússia na guerra contra o Japão e depois na Primeira Guerra Mundial. Quando a Rússia perdeu na Primeira Guerra Mundial, Krasnov resolveu colaborar e se tornar um fantoche dos alemães. Ele se tornou líder dos cossacos da Ucrânia. Os cossacos, só para lembrar, eram um grupo que dominava partes do sul da Rússia há séculos. Eles eram comunidades guerreiras semi-autônomas que viviam nas regiões de fronteira do Império desde a Idade Média. Eram conhecidos por suas habilidades de cavalaria, tornando-os excelentes soldados. Quando Krasnov assumiu a liderança dos cossacos, fez um acordo com os alemães. Entregaria grãos em troca de ajuda deles. Expulsar os comunistas da Ucrânia. O objetivo dele era se tornar governante de uma Ucrânia vassala sob domínio alemão. Ele escreveu ao Kaiser Guilherme II dizendo que os cossacos do Don sempre foram aliados do Reich e manifestou vontade de ser um fantoche da Alemanha como líder cossaco. Krasnov herdou um exército experiente de cerca de 40 mil homens, dos quais 3/4 eram cavalaria. No início da Guerra Civil Russa, Krasnov era um dos mais poderosos da região, com muitos homens sob seu comando. Alexander Kolchak foi o último líder anticomunista que você precisa conhecer, considerado no papel o chefe supremo das forças anticomunistas. Teoricamente, Denikin e Krasnov eram subordinados a Kolchak. Kolchak foi almirante da Marinha Russa e lutou na Primeira Guerra Mundial. Em novembro de 1917, quando os bolcheviques tomaram Petrogrado, Kolchak estava no Japão. Ao saber da notícia, ele foi à embaixada britânica em Tóquio e ofereceu seus serviços. Ele explicou que se considerava obrigado pela honra a continuar a luta contra a Alemanha.
Ele chegou a dizer que entendia que, por ser um almirante russo, talvez não fosse possível para ele fazer parte da Marinha Britânica. Por causa disso, ele estava realmente preparado para lutar como um simples soldado no exército. A surpreendente oferta foi enviada ao governo britânico, chegando ao secretário de Relações Exteriores, Arthur Balfour. Acho que era uma oferta tão estranha que ninguém sabia como responder a ela de qualquer forma. Balfour aceitou a oferta de Kolchak e foi enviado às forças britânicas contra os otomanos no Oriente Médio. Antes de chegar ao Oriente Médio, Kolchak foi chamado de volta pelos britânicos para ajudar a combater os bolcheviques na Rússia. Ele foi à Sibéria tentar formar um exército anticomunista, mas não conseguiu. Felizmente para ele, em maio de 1918 ocorreu a revolta da Legião Tchecoslovaca, como você deve lembrar. A Legião Tcheca foi um pequeno exército de tchecoslovacos que lutou pelo Império Russo na Primeira Guerra Mundial. Seu objetivo era conquistar a independência da Tchecoslováquia do Império Austro-Húngaro. Após os bolcheviques tomarem Petrogrado, a legião ficou isolada na Rússia e em conflito crescente com o novo regime comunista. As tensões aumentaram e, em maio de 1918, a legião se rebelou, assumindo boa parte da ferrovia transiberiana. Esse evento inesperado entregou boa parte da Sibéria às forças anticomunistas. Os anticomunistas formaram um governo sediado em Omsk. O governo era fraco e dividido. Meses depois foi derrubado por um golpe e Kolchak tornou-se governante supremo. No entanto, Kolchak definitivamente não tinha perfil para ser líder supremo. E ele mesmo admitiu que, em primeiro lugar, não era de forma alguma um político. Ele se definia como técnico militar sem conhecimento de política. Em carta à esposa, ele relatou em suas palavras o fardo aterrorizante do poder supremo. Ele admitiu que, como homem de combate, relutava em enfrentar os problemas da administração do Estado. No entanto, para o bem ou para o mal, Kolchak tornou-se o líder supremo dos brancos anticomunistas. Então, esses eram os 3 líderes brancos mais importantes e todos eles eram bastante incompetentes. Porém, mais grave que suas falhas pessoais era a total incapacidade de cooperar e trabalhar juntos. No final, eles eram menos do que a soma de suas partes. Existem muitos exemplos disso. Primeiro, vamos falar sobre a rivalidade entre Denikin e Krasnov. Ambos atuavam no sul. Então, reunir seus homens e recursos era algo obviamente lógico para eles. Tenho certeza de que não preciso explicar porque os dois não conseguiram cooperar um com o outro. Krasnov, como cossaco, desejava um estado cossaco independente similar à Ucrânia. Denikin, com seu desejo pela chamada Rússia una e indivisível, nunca permitiria isso. Ele achava que a Ucrânia era parte da Rússia. A relação também ficou tensa pela disposição de Krasnov em colaborar com os alemães. A Rússia só deixou de estar oficialmente em guerra com a Alemanha em março de 1918. Assim, em 1918, a Alemanha controlou boa parte do antigo Império Russo por meio de regimes fantoches. Denikin queria reverter isso e retomar todos esses territórios dos alemães, não trabalhar com eles a longo prazo. Por isso, quando Krasnov propôs ao imperador alemão tornar a Ucrânia um estado vassalo, foi visto como traidor. Denikin chegou a dizer isso sobre ele. O exército do Dom é uma prostituta vendendo-se para quem pagar agora. Apesar das diferenças, eles se encontraram em maio de 1918, 6 meses após os bolcheviques tomarem Petrogrado. Para eles, unir forças era natural, mas nenhum aceitava ser subordinado ao outro. Também discordavam sobre os próximos passos. Krasnov preferia atacar Tsarotsyn ao norte, já Denikin queria atacar Yekaterinodar ao sul. No fim, não chegaram a um acordo e seguiram caminhos distintos. Krasnov tentou por 9 meses, sem sucesso, sitiar e tomar Tsarotsyn. Após fracassar 3 vezes, ele desistiu da guerra e fugiu para a Europa Ocidental. Com a saída de Krasnov, seus homens do exército cossaco se uniram ao exército de Denikin.
Em janeiro de 1919, 1 ano e 2 meses após os bolcheviques tomarem Petrogrado. Isso mostra quanto tempo demoraram para se unir e organizar forças. Mesmo após a saída de Krasnov e a união das forças do Sul sob Denikin, ainda faltava cooperação entre Denikin e Kolchak. No leste, na primeira metade de 1919, os anticomunistas avançaram um pouco. Em junho, Denikin finalmente conseguiu capturar Tsarotsin. Foi um grande momento, parecia que a guerra poderia mudar. Os anticomunistas tentavam tomar Tsaritsyn há mais de 1 ano e conseguiram. Ao mesmo tempo, Kolchak estava avançando no leste e os comunistas pareciam estar à beira do colapso. Kolchak pediu a Denikin que interrompesse o avanço a Moscou e levasse suas tropas ao leste para unir-se a ele. Com todos os homens reunidos, poderiam lançar grande ofensiva sobre Moscou. Denikin era tecnicamente subordinado a Kolchak, então ele era obrigado a fazer o que ele dizia, parecia ser a coisa certa a se fazer. Na verdade, um dos subordinados de Denikin lhe disse que havia uma necessidade absoluta de se unir ao exército do almirante Kolchak. No fim, Denikin recusou as ordens de Kolchak sem motivo totalmente claro. Pode ter sido ambição pessoal ou a sincera crença de que seria um erro não aproveitar o progresso já alcançado. Inicialmente, parecia que Denikin havia tomado a decisão certa. No outono de 1919, avançou bem em direção a Moscou. Em outubro, ele tomou a cidade de Oriol, a 320 quilômetros de Moscou. O exército de Denikin estava sobrecarregado e não conseguia defender todo o território conquistado. Tropas bolcheviques atacaram suas linhas de suprimento, forçando-o a recuar para não ser cercado. Após isso, os anticomunistas jamais teriam chance tão boa quanto naquela época. Se Denikin tivesse seguido a sugestão de Kolchak e unido forças, provavelmente teriam tido mais chances de sucesso. Isso mostra os problemas e a falta de coordenação entre esses 3 homens. Se 3 comandantes já não bastassem, os brancos ainda contavam com vários outros líderes menores, como Nikolai Yudenich. Yudenich estava operando na Estônia e tentou lançar uma ofensiva contra Petrogrado. Suas forças, de cerca de 20.000 no auge, eram pequenas, mas bem equipadas pelos britânicos. As forças de Yudenich chegaram aos arredores de Petrogrado, mas foram repelidas por um contra-ataque bolchevique. Yudenich agiu por conta própria, sem coordenação com outras forças anticomunistas. E isso tornou sua ofensiva bem menos eficaz. Outro motivo do fracasso foi ter afastado os estonianos. Ele lançava sua ofensiva da Estônia com grande apoio deles. Os estonianos queriam lutar contra os bolcheviques para conquistar a independência da Rússia. Yudenich, assim como Denikin, era nacionalista russo e recusou aceitar isso. Isso fez com que os estonianos não o apoiassem tanto quanto poderiam. Foi uma situação parecida com a da Finlândia. Os finlandeses poderiam apoiar a ofensiva de Yudenich, mas desejavam independência da Rússia e duvidavam que ele aceitasse. Outro comandante anticomunista foi Gregório Semenov, nascido no extremo leste da Rússia, perto da China. Ele ingressou no exército russo aos 18 anos e tornou-se capitão na Primeira Guerra Mundial. Quando os bolcheviques tomaram o poder em novembro de 1917, Semenov estava no Extremo Oriente, onde liderou uma rebelião contra eles. Ele criou seu próprio feudo e convocou o povo para uma guerra implacável contra os bolcheviques. Durante a Guerra Civil, Semenov recebeu apoio estrangeiro, como armas e tropas do Japão. Os japoneses o consideravam um intermediário útil com os bolcheviques. Semenov exemplificou de forma extrema como a ambição e a corrupção prejudicaram o esforço de guerra anticomunista. Semenov usava os recursos recebidos para fortalecer seu poder, não para apoiar o esforço de guerra. Após Kolchak virar comandante dos brancos, Semenov não reconheceu sua autoridade nem obedeceu às ordens. Na verdade, ele sabotou os planos de Kolchak ao reter acesso ferroviário e suprimentos do leste.
Ele pode ter roubado 44 milhões de rublos em ouro de Kolchak, quase 10% das reservas de ouro do governo branco na época. Observadores estrangeiros se chocaram com Semenov. O general americano William S. Graves descreveu Semenov como um assassino e bandido, cuja presença fez mais para desacreditar a causa branca do que para ajudá-la. Isso era verdade. O regime de Semenov, tão corrupto e brutal, virou propaganda para os bolcheviques. Semenov gastava mais tempo reprimindo a resistência local ou enfrentando comandantes brancos rivais do que lutando contra os bolcheviques. Ele gastava muito tempo enriquecendo-se e agia mais como gangster que general. Ele continuou com esse comportamento mesmo depois que Kolchak caiu no início de 1920, mantendo uma espécie de estado rebelde no Extremo Oriente que só colapsou quando o Japão retirou seu financiamento. Esse tipo de corrupção não era exclusivo de Semenov. Era um problema em todas as forças brancas. Uma enorme quantidade da ajuda que os brancos recebiam de nações estrangeiras era roubada em um verdadeiro esquema. Por exemplo, o jornalista britânico John Ernst Hodgson relatou que muitos suprimentos médicos enviados aos hospitais britânicos estavam sendo desviados. Ele escreveu: camas, cobertores, lençóis, colchões e travesseiros desapareciam como por mágica, indo parar nas casas dos funcionários, oficiais e membros do governo de Kuban. Ainda mais surpreendente, Hodgson relatou que nenhum dos uniformes de enfermeira britânicos foi realmente usado pelos russos. Ele disse: durante todo o meu serviço com o exército na Rússia, nunca vi uma enfermeira usando uniforme britânico. No entanto, vi moças que definitivamente não eram enfermeiras andando pelas ruas de Novorossiysk, usando saias e meias regulamentares de hospital britânico. O mesmo ocorreu com quase 500 mil de fardas destinadas aos soldados brancos. Foram roubadas e eles lutaram em farrapos, enquanto oficiais enriqueciam vendendo-as no mercado negro. Rifles e metralhadoras eram vendidos no mercado negro e, às vezes, iam para soldados bolcheviques. A corrupção extrema foi resumida por Piotr Wrangel, um dos poucos comandantes brancos competentes. Em Depois da Guerra, ele escreveu: a guerra virou meio de enriquecer, degenerando em pilhagem e especulação. Cada unidade busca garantir o máximo para si. O que não é usado no local é enviado ao interior e vendido com lucro. Muitos oficiais estão ausentes em missões longas, ocupados vendendo e trocando saques. O exército está totalmente desmoralizado e virando um grupo de comerciantes e aproveitadores. Piotr Wrangel, autor dessas palavras, foi praticamente o único comandante realmente decente dos brancos na guerra. Ele era um talentoso comandante de cavalaria e lutou inicialmente sob Denikin no sul. Quando Denikin falhou em tomar Moscou, desistiu e Wrangel assumiu. Ele era o mais pragmático e sensato dos líderes brancos. Ele sugeriu uma reforma agrária restrita que ajudaria a atrair os camponeses. Além disso, ele não era um crente fanático no Império Russo. Então, era mais pragmático ao lidar com as minorias étnicas que queriam independência. Ele iniciou relações diplomáticas com ucranianos que buscavam a independência da Ucrânia. Os comandantes anteriores deveriam ter feito isso, mas não fizeram. No final das contas, embora Wrangel fosse relativamente competente, simplesmente já era tarde demais para mudar a situação. Ele assumiu o poder em abril de 1920, e naquele momento, a guerra já estava basicamente perdida. Ele comandava um exército de 30 mil homens e controlava só a Crimeia. Ele tentou sair da Crimeia e conquistar território na Ucrânia, tendo algum sucesso inicial. No entanto, Wrangel acabou isolado e sem esperança real. Em outubro de 1920, os comunistas reuniram 130 mil soldados contra ele, que não resistiram ao ataque. Wrangel teve que evacuar suas forças da Crimeia em novembro de 1920, marcando a derrota das últimas forças brancas no Ocidente. Para os bolcheviques, eliminar os focos finais de resistência foi fácil. No geral, agora que você conheceu alguns dos comandantes brancos, tenho certeza de que não é difícil entender por que eles perderam a guerra. Eles eram um grupo heterogêneo,
unidos mais por incompetência e excentricidade do que pelo compromisso de combater os bolcheviques, mal eram aliados e por vezes se sabotavam. Esse nível extremo de divisão contrasta fortemente com os bolcheviques. Eles eram muito unidos em torno de seu único líder indiscutível, Vladimir Lenin. Lenin tinha essa confiança, pois a conquistou ao longo dos anos, participando do movimento comunista por décadas. Ele assumiu a liderança do Partido Bolchevique em 1903, 15 anos antes. Ele liderou bem o partido durante a Revolução de 1905 e o período de repressão estatal que veio depois. Foi exilado por muito tempo, mas continuou escrevendo e publicando propaganda comunista. Após a queda do czar em março de 1917, Lenin defendeu não apoiar os governos provisórios. Ele disse que deviam focar em conquistar o poder nos sovietes, o que se mostrou certo e consolidou sua liderança no partido. Os comunistas estarem unidos em torno de um líder indiscutível virou grande vantagem para eles. Quando a Guerra Civil começou, Lenin tomou decisões difíceis, como fazer a paz com a Alemanha, apesar da discordância de alguns. Muitos esquecem que quando os comunistas assumiram o poder, a Rússia ainda estava oficialmente na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Os bolcheviques queriam sair da guerra e, após tomarem o poder, puderam fazê-lo, mas os alemães exigiam muito para a paz. Eles exigiram que a Rússia abrisse mão do controle de toda a Europa Oriental, incluindo a Ucrânia e os Bálticos. Essas regiões pertenciam ao Império Russo há séculos, mas os alemães queriam transformá-las em estados fantoches. Muitos próximos de Lenin viam aceitar esses termos como suicídio e traição à Revolução Comunista. Lenin acreditava ser preciso aceitar as exigências alemãs para focar totalmente na vitória da Guerra Civil. Foi difícil conseguir a concordância dos outros membros do partido. Lenin até ameaçou sair caso não conseguisse o que queria. Devido ao seu prestígio no partido, isso bastou para que a decisão fosse tomada e o Tratado de Paz com a Alemanha fosse assinado. Lenin também teve que tomar a difícil decisão no fim de 1919 de retirar tropas do sul e enviá-las para Petrogrado. Naquele momento, Denikin avançava pelo sul enquanto Yudenich atacava desde a Estônia. A situação dos bolcheviques era crítica, com as forças de Yudenich a menos de 50 quilômetros de Petrogrado, podendo tomá-la a qualquer momento. Naquele período, com as forças bolcheviques no sul contra Denikin, as defesas de Petrogrado ficaram muito frágeis. Houve debate entre bolcheviques sobre enviar tropas para defender Petrogrado. Os bolcheviques tinham poucas tropas, pois precisavam delas no sul. Naquele período, Petrogrado não era a capital. Os bolcheviques fizeram de Moscou a capital, então a queda de Petrogrado talvez não fosse tão importante. Alguns líderes bolcheviques, inclusive o comandante do exército, eram contra enviar tropas para defender Petrogrado. Mas Lenin queria defender Petrogrado e sua opinião prevaleceu. Sem consultar o comandante em chefe, ele ordenou a transferência das reservas do sul para Petrogrado. As forças do sul teriam que resistir por conta própria. Foi a decisão certa, e as forças de Yudenich foram repelidas. Petrogrado continuou com os bolcheviques. No geral, o fato de os bolcheviques estarem tão unidos em torno de Lenin foi uma grande vantagem para eles. Isso trazia mais disciplina e menos dissidência, essencial em tempos de guerra. É importante lembrar que os bolcheviques eram leais não só a Lenin, mas também à ideologia comunista. Eles lutavam não por Lenin, mas pela utopia comunista em que acreditavam. Isso fazia os comandantes comunistas serem menos corruptos e mais autossacrificiais. Era exatamente o oposto dos comandantes anticomunistas, que não tinham uma ideologia unificadora e muitas vezes lutavam por sua própria glória. Alguns deles estavam apenas lutando para enriquecer. Como você pode ver, havia grande diferença na união das duas partes. Os brancos tinham vários líderes em conflito, cada um com sua própria agenda. A forte união dos bolcheviques sob Lenin foi certamente uma das principais razões de sua vitória. No entanto, não é a única razão.
Outro fator é que os bolcheviques controlavam a parte mais importante da Rússia. Colocando de outra forma, uma vez que os bolcheviques tomaram o controle do coração da Rússia, foi muito difícil tirá-los de lá. Isso por vários motivos. Essa região era a única parte da Rússia com sistema ferroviário moderno e extenso. Ao controlar o coração da Rússia, os bolcheviques herdaram cerca de 75% das ferrovias do país. O sistema ferroviário russo foi centralizado em Moscou, com todas as linhas principais convergindo para a cidade. Controlar isso era uma grande vantagem. Winston Churchill resumiu bem. Moscou estava no centro de uma teia ferroviária e no meio uma aranha. Vã esperança esmagar a aranha pelo avanço das moscas que a cercam. Controlar a rede ferroviária foi realmente muito útil. Durante a guerra, isso permitiu aos comunistas mover tropas, armas e alimentos rapidamente entre as frentes. Essa mobilidade era essencial para eles, pois combatiam em vários frontes. Na verdade, há inúmeros exemplos de situações em que isso os ajudou em momentos de crise. Um bom exemplo vem da região do Volga, em meados de 1918. Em agosto, os anticomunistas avançaram pelo rio Volga a partir de Simbersk e tomaram Kazan. Os comunistas eram minoria e não conseguiram conter a ofensiva. A ferrovia foi decisiva para o que ocorreu depois. Os bolcheviques transferiram rapidamente 30.000 soldados para um contra-ataque. Eles cercaram Kazan em 3 pontos e em um mês retomaram a cidade. Isso mostra como as ferrovias eram importantes. Se os comunistas não tivessem levado tantos soldados tão rápido, os anticomunistas teriam mais tempo de vantagem. Outra grande vantagem de controlar essa região era sua concentração de 2/3 da capacidade industrial da Rússia. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Russo concentrou a produção militar no noroeste, principalmente em Petrogrado e Moscou. Ao tomarem essas regiões, os bolcheviques herdaram as instalações intactas, permitindo produzir rifles, munição, artilharia, projéteis, uniformes e outros suprimentos. Por exemplo, a enorme fábrica Kutilov em Petrogrado era uma das maiores de blindagem da Europa. Desde o século XIX, ela fabricava canhões e projéteis para o exército imperial russo. Os bolcheviques usaram-na para fabricar artilharia durante toda a Guerra Civil, o que foi uma grande vantagem. Somente em 1916, produziram mais de 1 milhão de rifles. Os brancos, por sua vez, tinham poucos territórios industriais, o que dificultava a produção do que precisavam. Eles tiveram que depender de remessas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos da América. Porém, pelo tamanho da Rússia e sem controle das ferrovias, transportar as remessas era muito difícil. Chegavam no Ártico ou Extremo Oriente, longe de onde eram necessárias, muitas vezes sem chegar ao campo de batalha. Quando Denikin avançava sobre Moscou em 1919, deveria ter tanques enviados pela Grã-Bretanha. Infelizmente, os tanques nunca chegaram porque não havia vagões de carga para transportá-los. Tudo isso fazia com que os brancos frequentemente ficassem sem suprimentos. Isso foi um grande problema para eles. Isso significava que, mesmo quando venciam batalhas, não conseguiam aproveitar a vantagem porque não tinham o equipamento de que precisavam. O comandante Piotr Wrangel escreveu sobre esse problema em maio de 1919, após uma vitória perto de Kharkiv. Ele escreveu: "Seria criminoso não aproveitar o sucesso. O que é barato agora pode gerar grandes perdas no futuro. Coragem não é suficiente, a cavalaria pode fazer maravilhas, mas não pode remover arame farpado. Se você não me enviar infantaria, canhões, munições e mais carros, sem os quais não posso me mover, nosso sucesso será apenas uma vitória de pirro." Uma última maneira pela qual os bolcheviques se beneficiaram ao controlar o coração da Rússia é que era simplesmente onde estava a maior parte da população russa. A principal vantagem foi facilitar o recrutamento de homens. Veja o gráfico mostrando o crescimento do exército bolchevique. Como você vê, ele realmente disparou. Esse grande aumento no exército só foi possível pois controlavam uma grande população. Eles também se beneficiaram porque boa parte dessa população era urbana.
Era muito mais fácil recrutar homens das cidades, onde todos estavam juntos, do que do campo pouco povoado. Eu diria que isso cobre as principais razões pelas quais os comunistas venceram a Guerra Civil Russa, mas acho que ainda há mais algumas coisas que valem a pena mencionar. Havia uma grande diferença de popularidade entre os dois lados. Isso ocorreu principalmente porque os bolcheviques tinham duas políticas populares para conquistar os camponeses, sendo a primeira a promessa de terras. Ao longo de sua história, a Rússia foi um estado muito desigual, com poucas pessoas controlando quase todas as terras e riquezas. A Rússia foi o último país europeu a abolir a servidão, sistema que prendia pessoas à terra de um senhor. Os servos não eram tecnicamente escravos, pois não podiam ser comprados ou vendidos, mas eram obrigados por lei a trabalhar para o dono da terra. Eles eram basicamente como acessórios que vinham junto quando você comprava a terra. Eles não tinham liberdade de movimento e o senhor da terra podia até decidir se eles podiam ou não se casar. A servidão foi abolida em 1861, mas persistiu na prática por muito tempo. Durante a Revolução Russa, muitos camponeses ainda eram, na prática, servos. Como você pode imaginar, isso gerou uma enorme quantidade de ressentimento. E quando a Revolução Russa começou, esse ressentimento veio à tona. Depois que o czar caiu em março, os camponeses aproveitaram o caos em todo o império. Eles se revoltaram contra seus proprietários de terras, tomaram propriedades, queimaram casas senhoriais e tomaram as terras à força. Isso foi um grande problema para o governo provisório após a queda do czar. Por um lado, acreditavam que certa redistribuição de terras era necessária. Eles achavam o sistema de servidão injusto e defendiam mudanças, mas queriam que a redistribuição de terras fosse legal e ordenada. Algumas pessoas achavam que isso deveria acontecer depois que a Primeira Guerra Mundial terminasse. O governo provisório realmente tentou encontrar uma maneira ordenada para que a redistribuição acontecesse. Aprovaram leis buscando acordo entre camponeses e proprietários de terras e criaram comissões para arbitrar o processo. Porém, os camponeses consideravam as comissões lentas e burocráticas. Isso fez os camponeses assumirem o controle, criando comissões para dividir a terra entre si. Essencialmente, durante grande parte de 1917, grande parte do campo estava em revolta aberta. Tudo isso representava uma oportunidade para os bolcheviques conquistarem os camponeses. Se apoiassem tomadas de terra violentas e ilegais, ficariam muito populares. Foi o que os bolcheviques fizeram. Eles decretaram que propriedades rurais, incluindo terras da coroa, mosteiros e igreja, seriam entregues aos comitês de terra. O apoio dos sovietes dos deputados camponeses basicamente endossou as ações dos camponeses e garantiu grande apoio aos bolcheviques. Os brancos eram vistos como contra a redistribuição de terras, e os camponeses temiam ter que devolver as terras caso eles vencessem. Essa percepção não era totalmente errada. Parte da coalizão branca queria retomar terras dos camponeses. Mesmo líderes brancos que não queriam reverter a redistribuição de terras pouco tranquilizavam os camponeses. Kolchak restabeleceu os comitês de terras do czar, enquanto Donikin defendeu decidir após o fim da Guerra Civil. No geral, os brancos pareceram a velha ordem devolvendo a terra aos ricos. Eles pareciam representar tudo o que o povo odiava no antigo regime czarista. As pessoas achavam que se eles vencessem, poderiam literalmente trazê-lo de volta. Os bolcheviques também prometeram retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial para conquistar os camponeses. Vale lembrar que a Revolução Russa surgiu desse conflito. Grande parte do que causou a Revolução foi o cansaço das pessoas após 3 anos de guerra, desejando muito que terminasse. Os bolcheviques sempre defenderam a paz, exatamente o que o povo queria ouvir ao assumirem o poder. Eles emitiram outro decreto que dizia que o governo dos trabalhadores e camponeses propõe a todos os povos em guerra e seus governos que comecem imediatamente negociações que levem a uma paz justa e democrática. Os brancos nunca prometeram retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial.
Mesmo após o fim da Primeira Guerra Mundial, Kolchak prometeu lutar para recuperar todos os territórios que a Rússia perdeu na Europa Oriental. Pouquíssimos camponeses tinham interesse nisso. Uma última coisa a mencionar é que o exército bolchevique, o Exército Vermelho, foi realmente transformado ao longo da guerra. Inicialmente ineficaz e problemático ao final da guerra, após reformas de Leon Trotsky, tornou-se uma máquina de combate eficiente. Trotsky virou ministro da guerra em março de 1918 e logo adotou medidas para fortalecer o Exército Vermelho. Até então, o Exército Vermelho seguia princípios socialistas como igualdade e os oficiais eram eleitos pelos soldados. Isso significava pouca hierarquia e quase nenhuma disciplina. Cada um fazia o que queria. Os soldados frequentemente estavam bêbados ou fora de suas posições. Trotsky mudou tudo isso. Desde junho de 1918, ele decidiu que os oficiais seriam nomeados, não eleitos pelos soldados. Os nomeados por ele eram ex-oficiais do Exército Imperial Russo, experientes e mais competentes. Ele tornou a deserção punível com execução, resultando na morte de milhares de soldados bolcheviques. Por isso, as reformas de Trotsky tiveram efeitos imediatos. Iniciadas em junho de 1918, logo fizeram diferença. Naquele momento, a situação no leste era ruim para os bolcheviques. A revolta da Legião Tcheca tinha acabado de acontecer, e assim os bolcheviques tinham acabado de perder toda a Sibéria. Para piorar a situação deles, eles continuavam perdendo território. Em agosto, perderam Kazan e o coração da Rússia parecia ameaçado. Trotsky agiu rapidamente para estabilizar a situação. Ele foi pessoalmente para Kazan e imediatamente implementou uma disciplina implacável, chegando a fuzilar o comandante que havia perdido Kazan. Qualquer unidade que tivesse fugido do campo de batalha foi dizimada. O Exército Vermelho não estava acostumado a essas medidas. Com 30.000 soldados, Trotsky lançou um contra-ataque e retomou Kazan em um mês. Esse foi um ponto de virada na guerra, pois depois disso o Exército Vermelho só melhorou. Na verdade, a transformação do Exército Vermelho foi tão notável que os brancos realmente comentaram sobre isso. Um general branco registrou: "Agora enfrentamos um exército regular, não a ralé da Guarda Vermelha do ano passado." Os brancos, por outro lado, não melhoraram durante a guerra. Na verdade, se é que algo mudou, eles pioraram. No começo da guerra, as forças brancas eram mais eficazes, com tropas voluntárias dedicadas e muitos oficiais experientes. Isso significava que as forças brancas muitas vezes conseguiam manobrar melhor que seus oponentes e manter uma disciplina superior em suas unidades. Porém, durante a guerra, suas tropas perderam qualidade com as baixas. Foram obrigados a recorrer ao recrutamento em massa nos territórios ocupados, trazendo milhares de recrutas relutantes e inexperientes. Ao perceberem a grande corrupção e disfunção na liderança branca, os soldados perderam o moral. A vitória comunista na Guerra Civil Russa não é um grande mistério, já que o país estava em caos e desunião. Eles eram de longe a facção mais unida e determinada. Os comunistas estavam unidos ideológica e geograficamente, já seus oponentes divididos nesses aspectos. Sinceramente, acho difícil imaginar os comunistas não vencendo. Talvez, se os anticomunistas tivessem um líder de talento extremo, por exemplo, um Napoleão, eles poderiam ter conseguido. Esse homem precisaria ser um verdadeiro gênio, comandante de campo extremamente competente e carismático para inspirar seus homens. Ele precisaria ser um político excepcional para unir facções totalmente desunidas, cada uma com sua agenda. Mesmo com um homem tão extraordinário, ainda acho que seria difícil para eles vencerem. Depois da fase inicial da guerra, quando os comunistas conseguiram capturar o coração da Rússia, eu realmente acho que sempre seria muito difícil desalojá-los. Talvez então. Apesar de ter durado mais de 4 anos no papel, a Guerra Civil Russa já estava praticamente decidida antes de começar.